Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, todo mundo bem, todo mundo feliz, contente, aproveitando a quarentena, não se desgrudando da palavra de Deus, estudando a revista da IBD, que nós estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que vocês estejam super bem. Vamos direto à nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que possa, através dessa palavra, falar o seu coração, confortar e te encorajar a cada vez mais pregar o Evangelho. Vamos lá? Nossa lição número 9. Jesus ressuscitou. E agora? Né? Nós vamos fazer a nossa meditação, leitura bíblica, que está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo de 1 até o 9. Então você aí, abra a sua Bíblia, né? Seja no seu celular, seja a Bíblia física, mas é importante que você esteja com a palavra de Deus para nós podermos meditar, né? Então vamos lá. Atos 1, de 1 a 9. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha que palavra maravilhosa, né? Uma palavra maravilhosa que ela passa, né? Ela descreve alguns fatos que aconteceram antes de Jesus subir assunto aos céus. Após a crucificação, Jesus ressuscitou para a honra e glória do nosso Deus, e aqui a narrativa traz alguns fatos importantes para todos nós. Então, o objetivo, de uma maneira bem rápida, né, como a simplicidade do Evangelho tem que ser para todos nós, né, de uma maneira bem rápida, nós esperamos conhecer mais um pouco sobre a ressurreição de Cristo e a sua importância para uma correta visão do reino de Deus, como a ressurreição de Cristo deve nos mostrar o que Deus espera de nós para o seu reino. Estar mais convicto dessa realidade, nós precisamos, meu querido adolescente, precisamos, você aí em casa, precisa estar mais convicto dessa realidade. E, finalmente, nós precisamos nos dispor, todos nós nos dispor para testemunhar essa maravilhosa obra que Jesus Cristo tem para fazer na nossa vida e na vida dos outros. Como Deus vai nos usar para testemunhar da tua glória, né? E nós devemos, todos nós, testemunhar, pregar o Evangelho e sermos testemunhas vivas das maravilhas que Jesus, né, e Deus tem preparado nas nossas vidas. Então, gente, a nossa missão, sendo bem direto, a nossa missão é anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Você, adolescente, você que está assistindo essa lição, precisa ter a convicção de que nós precisamos anunciar.
Nós somos instrumentos de Deus, nós somos mensageiros de Deus para levar as boas novas de Cristo. É isso que essa revista tem nos ensinado, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos levar a palavra de Deus para todos os povos, para todas as pessoas, né? Então, nós temos aqui, né, alguns momentos, né, que antecederam a ressurreição de Jesus Cristo, a morte, esse período que ele permaneceu com seus discípulos, né? Então, nós temos que entender que os discípulos que estavam junto com Jesus, né, os discípulos que viveram junto com ele, serviram, né, no reino, junto com Jesus Cristo, estavam passando por uma agonia tremenda. Muitas das coisas, muito do propósito de Deus só seriam esclarecidos, né, muitos dos propósitos para tudo que Jesus Cristo estava passando, só seria esclarecido depois da ressurreição. E Jesus, ele diz isso. Então Jesus, na palavra, ele anunciava algumas coisas que talvez só seriam entendidas lá na frente. Nós estudamos isso lá na lição 6. Né? Muitas coisas estavam encobertas e só seriam reveladas depois da ressurreição de Jesus Cristo, e é o que aconteceu. Então, o que eles estavam sentindo? Tristeza, dúvida. Imagina aquele contexto, né? Eles viveram com Jesus, viram Jesus ser açoitado, crucificado, morreu. Era um momento de muita angústia, né? Jesus foi açoitado, ele sofreu na cruz do Calvário. Então era um momento de muita agonia. Até aquele momento, alguns discípulos estavam com tristeza, com agonia, com medo, não sabiam o que estava acontecendo. Pedro, por sua vez, estava ali amargurado, né, porque negou a Jesus, então estava com aquela amargura no coração. O que eu fiz? Eu preciso, né, eu tô mal, eu tô me sentindo muito ruim, meu Jesus, meu mestre foi crucificado, o que vai ser de mim? Então, era um sentimento de agonia que acontecia realmente, né? Então, né, é um sentimento, gente, que é normal quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? As mulheres que estavam ali com Jesus estavam completamente desoladas, né? Elas tiveram um papel muito, muito importante com Jesus Cristo, estiveram sempre ali perto, servindo, né, ajudando, né, sempre, né, aguardaram ali até o final da crucificação, estiveram ali, né, numa sociedade, né, que as mulheres naquela época eram muitas vezes menosprezadas pelos homens, né, era uma sociedade que não tinha tanta abertura naquele momento, né? Então existia ali, gente, né, existia Jesus Cristo, fora um líder, né, fora do mestre, do Messias prometido, existia um amigo. Então existia a relação de amizade de Jesus com os discípulos, com as mulheres, né? Ele era aquele que acalmava o coração das pessoas com as suas palavras, ele curava, ele manifestou muitas coisas boas na terra, e quando ele foi crucificado, veio esse sentimento de agonia. Por quê? Porque muitas coisas ainda seriam, né, reveladas, né? Então essas pessoas, elas amavam o mestre, né? E elas demonstraram ter muita coragem, né? Muita coragem naquele momento. As mulheres principalmente, né? Elas permaneceram até o final da crucificação. Então, depois que Jesus morreu, foi realmente um momento de tristeza, né? Então era um momento que eu chamo de agonia, né? Um momento agonizante. Então essas pessoas amavam, elas tinham coragem, né? E elas realmente perderam as suas esperanças. Naquele momento as pessoas perderam as suas esperanças. As coisas não estavam 100% concluídas. O plano da cruz foi concluído naquele momento, mas existia muita coisa por vir ainda. Então, a cruz do Calvário naquele momento, gente, foi como um balde de água fria em pessoas que estavam extremamente empolgadas, dedicadas, estavam vendo coisas maravilhosas acontecerem, mas a cruz no Calvário, momentaneamente, foi agonizante para essas pessoas, né? As pessoas não tinham o entendimento correto. Muitos sabiam, Jesus falava ao que ele veio, qual era o plano, por que ele veio, mas as pessoas, elas não entendiam, porque o propósito ainda estava
né, por vir, né? Então, né, esse momento agonizante dos discípulos é importante para a gente ter como nosso ponto de entrada, né, do entendimento da crucificação. Ele começou com uma agonia. Né? E essas mulheres, né, essas mulheres que também faziam parte dos seguidores, né, de Jesus, essas mulheres, elas foram ao túmulo de Jesus. Então, passado esse momento da crucificação, elas foram ao túmulo de Jesus, né, e ao amanhecer, eles foram lá para ungir o corpo, né, de Jesus, e quando chegaram, ficaram mais confusas e mais aflitas ainda. Por quê? Porque ele não estava lá. O corpo de Jesus não estava ali. Né? E foi quando apareceram dois varões com vestes resplandecentes, contando que Jesus havia ressuscitado. Então, Lucas 24, de 1 a 8. Vamos lá, abra sua Bíblia, né? Lucas 24, de 1 até o versículo 8. Olha só, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então Jesus anunciava essas coisas, mas as pessoas não queriam acreditar. A dureza do coração, as pessoas não queriam, elas estavam resistindo a isso. Elas viviam com Jesus. Então, a crucificação, meus irmãos, ela foi agonizante para os discípulos. Imagine você naquele momento. O seu mestre acabou de ser crucificado e você nem se lembrava das palavras. Jesus disse: eu serei crucificado. Importa que o filho seja entregue. Então, imagina aquele período e aquela agonia, né? E os discípulos, meus irmãos, os discípulos, eles continuavam o quê? Apavorados, né? E se reuniram ali às portas fechadas com medo dos judeus, né? Se a gente abrir em João 20, 19, né? Nós podemos ver isso claramente. João capítulo 20, Evangelho de João 20, capítulo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, olha só, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então, meus irmãos, para a gente entender a importância desse momento, né, para entender a importância, o objetivo, né, da crucificação, aquilo que aconteceu naquela época, nós temos que entender o que se passava na mente das pessoas naquele momento. E o que passava era realmente agonia. Né? Era o meu mestre, estava junto com a gente, realizou os milagres, confortava o nosso coração, mas foi entregue nas mãos e foi crucificado. Né? Nosso Jesus foi crucificado. E agora? Né? As mulheres mais corajosas naquela época foram visitar o corpo de Jesus, não encontraram. Os discípulos, por sua vez, estavam agonizados em portas trancadas. Né? E esse era o sentimento de medo. Né? Era um momento angustiante. Né? Mas isso estava para mudar. Isso estava para mudar. Quando a gente estava vendo o final do versículo 19, João 20, 19, o que fala no final? Veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. A história, meus irmãos, estava para mudar. E ela vai mudar. Né? Vamos abrir Lucas, né, outra vez, Lucas 24, do 36 até o 42. Né? 24, do 36 até o 42. Né? E os discípulos estavam lá, né? Muitos, né,
como a gente leu no versículo, Jesus apareceu, né, e lá no 24, né, Lucas 24, no capítulo 11, no versículo 11, diz assim: tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nela. Né? Então, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia, do que havia acontecido. Né? Então, quando a gente abre agora, no nosso segundo tópico, dessa mudança que estava para acontecer, né, Lucas 24, do 36 até o 42, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Né? Imagina esse susto, momento de agonia aqui, né? Lá atrás, crucificação, Jesus foi morto, o que vai acontecer agora? Ficamos aqui largados. Jesus, né, dá um privilégio das mulheres, né, irem até o sepulcro e verem que estava ali vazio. Né, depois os discípulos recebem a visita de Jesus, tudo muito confuso, tudo acontecendo de uma maneira muito, muito rápida. Né? Então, qual que será que foi o sentimento? Eles trancados ali, com medo dos judeus, e de repente, né, é um susto, é uma alegria, né, é uma surpresa, né? O que fala naquele momento? Né? Nossa, que alegria, que surpresa, que medo. Né? Então fica algo, né, é um mix de sentimentos, como a gente costuma falar nos nossos dias. Né? Então Jesus, ele quebra esse clima de espanto, esse clima de medo que estava sendo gerado. Né? E ele aparece, come junto com os discípulos, mostra que é ele mesmo. Né, alguns incrédulos não acreditam, mas Jesus mesmo assim, né, ele mostra de uma maneira bem humana, apesar de ser Deus, né, de ser o nosso Salvador, ele mostra de uma maneira bem humana as suas mãos e os pés para que as pessoas, os discípulos que estavam ali possam fisicamente ver que era ele. Né? E aí, a partir dali, meus irmãos, 40 dias depois dessa aparição de Jesus Cristo foram intensos. Né? E aí a mudança foi impressionante. Né? A mudança foi impressionante. Então, quando a gente volta lá no livro de Atos, na nossa leitura, né, é justamente esse momento. Né? Até, né, ele fala lá no versículo 3. Né? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Incontestável. Jesus não apareceu e foi embora, não. Jesus permaneceu com todos eles. E esses 40 dias foram impressionantes. Né? O motivo da mudança, gente, qual é? O motivo dessa mudança, de uma agonia de ter perdido o mestre, para essa aparição e essa alegria agora, a ressurreição, o cumprimento da promessa. Jesus Cristo ressurreto venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou e voltou. Isso é um conforto maravilhoso. É isso que passava na cabeça dos discípulos. Ela mudou completamente a vida deles. A alegria e a vontade de compartilhar tudo aquilo que eles sentiram, viram e compreenderam inundou a vida deles. Era uma vida agora de alegria. O meu Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e voltou e está junto conosco.
Então, é assim que acontece no nosso coração. Jesus Cristo ressuscitou, nós não precisamos ter uma visita física de Jesus, porque ele já nos visitou, ele visitou o nosso coração, ele nos resgatou, sendo nós não merecedores. Olha que maravilha isso! Essa alegria que os discípulos sentiram ao ver Jesus ressurreto, chegando, depois de passar por aquela agonia, o que vai ser do meu futuro? E a gente tem Jesus chegando, é como todos nós, é como a nossa agonia. Pensem nisso, é como a nossa agonia de estar no pecado e de repente Jesus nos alcança e nos salva. E nós aceitamos Ele, Ele começa a transformar a nossa vida, é assim com a nossa redenção e a nossa salvação. Essa mesma agonia dos discípulos é a agonia que nós vivíamos antes da nossa conversão. Aquela agonia de não saber o que ia acontecer, qual era o futuro da nossa vida, para onde nós iríamos, o que vai ser de mim, se eu morrer eu vou para onde? Esse mundo está perdido, não tem salvação. É aquela agonia, é agonizante, é a mesma coisa. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. E quando Jesus aparece, isso muda, eles ficaram alegres. E é a mesma alegria que acontece no nosso coração quando nós somos libertos e remidos no sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus nos alcança. Então, recapitulando, nós tivemos a agonia, um período agonizante. Jesus morreu, meu mestre foi morto. Estou aqui trancado com medo dos judeus. O que vai acontecer comigo? Vou morrer. Aí tivemos um segundo momento, que é essa grande mudança. Jesus aparece, ele volta, ele mostra que é ele, um momento de alegria. E aí, gente, nós chegamos no nosso terceiro ponto, que é justamente a missão de tudo isso. Qual era o propósito dessa visita? Qual era o propósito de tudo isso? Né? Não era só uma alegria ou um entusiasmo. Jesus não voltou depois simplesmente para deixar todo mundo feliz, contente. Não, não foi por isso. Foi porque ele precisava dar ousadia e coragem para os discípulos proclamarem a ressurreição dele. E essa ressurreição é a ressurreição que nos salva, que nos dá vida, que nos livra da morte eterna. É para isso que Jesus voltou. Ele não voltou simplesmente para deixar as pessoas alegres, não voltou simplesmente para deixar alguém sorridente, tranquilo, acabou, tchau, tchau, meus amigos, bye. Não. Jesus voltou com o propósito de encorajar os discípulos para mostrar, olha só o tamanho da missão que você tem na sua mão agora. Para isso que Jesus voltou. É para isso. Né? Então, meus irmãos, essas coisas, essa alegria, esse entusiasmo, né, era simplesmente para dar ousadia e coragem para os discípulos. Ousadia e coragem. Atos 1:8, o que está dizendo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, a partir de agora, vocês, através do Espírito Santo, que vai capacitar vocês, né, vai dar o poder para vocês para fazer isso, vocês vão pregar o meu evangelho por todo mundo. E vocês precisam estar motivados, ter coragem, precisam estar firmes, não podem estar entristecidos ou com medo, não. Vocês precisam ter coragem, né, para proclamar, ousadia e coragem, né. Então, meus irmãos, essas duas coisas, elas são a presença do Espírito Santo e o reconhecimento da missão de ser testemunhas de Jesus. É fácil? Não é fácil. Da mesma forma que Jesus, ele voltou, ele ressuscitou e trouxe a mensagem da ressurreição dele e veio para encorajar os discípulos a pregarem o evangelho, assim foi com você. Quando Jesus te redimiu, ele te alcançou e você se converteu, ele fez isso com o propósito de que você tivesse vida nova, que tivesse esperança na vida eterna, mas que você pregasse as boas novas do evangelho por todo mundo. No seu colega de classe, para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para o seu vizinho, para todo mundo. Essa é a pregação das boas novas, mas precisa ter coragem, não pode ter vergonha lá do seu amigo da escola, não pode ser só alguém que está lá no Face ou no Insta postando um monte de coisa que não tem nada a ver com o evangelho.
tem que pregar o evangelho nas redes sociais, tem que mostrar que você é crente. Isso é ter ousadia e ter coragem. Jesus, quando ele voltou, ele veio dar uma mensagem para que os discípulos tivessem ousadia e tivessem coragem para fazer isso. Seriam perseguidos? Com certeza. Mas era para fazer com coragem e com ousadia, né? Então, meus irmãos, os discípulos eles entenderam que essa ressurreição dava início para um novo período. É assim com as nossas vidas. Jesus ressuscitou, a agonia passou. As coisas já passaram, o momento de agonia, tristeza, passou, agora é tudo novo. Agora é uma nova era, né? Uma vida superior, uma vida plena. A ressurreição foi a base para a missão da igreja e ela continua sendo. Ela é transformação, ela é vida nova. Amém? Então essa é a mensagem da ressurreição e da nossa missão. A consciência, gente, desse novo tempo que foi instituído por Jesus, levou os apóstolos a proclamarem a ressurreição. E se a gente olhar lá, Mateus, vamos voltar lá, Mateus 28, do 18 até o 20. Mateus 28, versículo 18 até o 20. Mateus 28, 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É Jesus dizendo, vai anunciar o Evangelho. Anuncie as boas novas, porque eu estou com você para sempre. Eu não te abandonarei, estou com você para sempre. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que mensagem maravilhosa de encorajamento. Imagine, quando a gente recebe uma mensagem como essa, nós precisamos partir imediatamente para a ação. É isso que Deus espera de nós, que a gente não perca tempo. Deus nos deu a conversão, Deus nos converteu, né? Ele nos visitou, Jesus Cristo, né, nos salvou, nós fomos convertidos agora em cristãos, nós temos a vida eterna. Então, gente, vamos lá, vamos seguir a ordem, e é isso que Jesus espera de nós, né? Então, Jesus ele comissionou os seus discípulos após a ressurreição, né? E nessa grande comissão que a gente acabou de ler, a gente vê, né, a declaração de que Cristo ressurreto, o vitorioso sobre a morte e sobre o pecado, que tem toda a autoridade, ele ordena que o evangelho fosse proclamado em todo o mundo, debaixo do poder do Espírito Santo e sem impedimento nenhum. Sem impedimento nenhum. Não tem limitação de internet. Se você não pode falar com a pessoa, pode mandar uma mensagem, você pode ligar para ela, você pode postar alguma coisa, pode dar o seu bom testemunho. Não existem limites. Jesus não colocou nenhum empecilho, falou assim, olha, mas cuidado aqui. Não. Vai sem impedimento algum. E Pedro pregava essa ressurreição, né? Seu primeiro sermão no dia de Pentecostes mostra isso de forma muito, muito evidente, né? Ele começou explicando os fenômenos que todos haviam presenciado, né, naquele momento da crucificação, né? E ele disse que tudo era o cumprimento das profecias, né? Atos 2, 14 até o 21. Vamos voltar lá para o livro de Atos, né? Que a gente estava agora. Atos 2, do 14 até o 21. Atos 2, 14, 21. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro já foi com muita intrepidez. Seu primeiro sermão já mostrou isso de forma clara. Ele falou: isso tudo é cumprimento da profecia de Joel. Depois dessa introdução que ele fez, ele destacou ali o que realmente ele queria enfatizar, né, que eram os eventos relacionados à morte de Jesus. E quando a gente vê na sequência, ele fala assim, ó, no 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus venceu a morte. Olha a mudança. Um Pedro totalmente desanimado, mas agora um Pedro extremamente corajoso, pregando a palavra de Deus com muita coragem e muita ousadia. Por quê? Porque ele viu a ressurreição, assim como nós testemunhamos através da palavra de Deus, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos transformou para isso, para nós termos intrepidez, para nós termos realmente ousadia, né, para a pregação do Evangelho. Né? Então ele fala, né, o restante do discurso dele centraliza-se na ressurreição, né, porque a morte não pôde prender a Jesus, né, porque isso estava profetizado já nas Escrituras, e Deus ressuscitou a Jesus e o fez Senhor e Cristo. Né? Então, depois houve ali milagres, né, realizados não só por Pedro, mas também todos os outros discípulos. Por quê? Porque eles estavam capacitados, instruídos por Deus para fazer tudo aquilo. Né? Então, gente, recapitulando, né, voltando aos nossos tópicos, era um momento de agonia, muito difícil, as pessoas estavam ali muito tristes, agonizantes, né, os discípulos, as mulheres, todos eles muito entristecidos. Depois houve uma grande mudança, quando Jesus apareceu ressurreto, eles puderam testificar isso, olhar isso, né, pessoalmente. E Jesus, naquele momento, dá a missão, ele vem, ele fala qual é o objetivo, as pessoas têm um esclarecimento, eles sabem que é por isso, né, que tudo aquilo aconteceu. Né, e nós precisamos entender como tudo isso, né, tem um relacionamento. Qual é o relacionamento de tudo isso, da ressurreição, né, e a missão da igreja com o reino de Deus? Né, e os discípulos eles ainda não tinham entendido realmente qual era a ligação entre Jesus e o reino de Deus. Né, e durante todo o ministério público de Jesus, eles esperaram pela manifestação física, política e institucional desse reino, como se fosse um governo que os libertasse de Roma. Lembra lá na lição 6 que a gente estudou? As pessoas imaginavam que o reino de Deus ele seria organizado, era uma administração. O reino teria um rei, governantes, secretários, ajudantes. Essa era a cabeça das pessoas quando se falava do reino de Deus. Né? Mas todas essas esperanças dos discípulos se apagaram com a morte de Jesus. Porque na cabeça deles o reino de Deus seria comandado por Jesus, sentado num trono aqui na terra. Né? Então na cabeça deles era isso. Eles não imaginavam, nossa, aquele que seria o nosso rei, que estaria sentado num trono, talvez até me colocaria como um secretário, ajudante dele, foi morto na cruz, né? Então tudo isso foi apagado. Né? Então por essa razão, depois da ressurreição, quando Jesus promete que logo eles seriam batizados
com o Espírito Santo, os discípulos perguntam se havia chegado a hora, né, em que eles viriam literalmente, né, o rei daquele país. Né? Voltando lá para o nosso versículo da lição, né, aí depois daquilo, então, né, no versículo 6, Atos 1, 6, diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Né? Porque quando Jesus, né, apareceu, eles imaginavam isso, voltaram a imaginar, falaram: nossa, então Jesus voltou, Jesus vai montar aqui o reino dele, vai sentar num trono e é isso, voltamos à ativa. Não, então essa era a dúvida deles, né? E aí Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí Jesus esclarece o que ele espera deles. Jesus não voltou naquele dia para sentar num trono, como a gente imagina, como os nossos governantes hoje, não. Jesus voltou para dar uma missão. E essa missão é a missão que nós temos, de pregar o evangelho, dar bom testemunho e não falhar nessa missão. Tá bom? A restauração do reino não era um assunto para aquele momento e nem era do modo que os discípulos estavam aguardando. Nós somos limitados, né? Naquela época imaginava que o rei seriam castelos, fronteiras, né? Muros altos, portais gigantescos, não. E não era isso. Jesus voltou para dizer, para dar uma mensagem que serviu para eles e a mensagem que serve para todos nós, né? Então estava aproximando naquele momento a partida de Jesus, né? E ele tinha planos grandiosos para os seus discípulos, né? Várias vezes, gente, Jesus falou que o seu reino já estava presente, né? E o reino dele tem que estar dentro de cada um de nós. Lucas 17, no versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Olha só, a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Olha só, a palavra de Deus, Jesus falando assim, que o reino está dentro deles. O reino está dentro de cada um, né? E se a gente voltar lá no versículo 20, a gente lê do 20 até o 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Sim, Senhor, quando é que vai vir esse reino? Mas nós vamos construir, eu vou levantar o castelo, vou ajudar a levantar os tijolos, vou mandar fazer um trono de ouro, alguma coisa. Era esse sentimento, né? E Jesus, né, e também, e falarão, e depois o 21, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é de paredes. Então, essa é a mensagem maravilhosa que Jesus traz para os discípulos, né? Muito próximo ali da ascensão, né? Do final aí desse período que Jesus, né, estava junto, né? Então os discípulos seriam testemunhas desse reino, porque esse reino está dentro de nós, estava dentro dos discípulos. Ser testemunha, gente, ser testemunha é presenciar algo e falar com exatidão desse fato, e não sonegar nenhuma informação, e sustentar o seu testemunho até o fim. Então nós fomos salvos, remidos na cruz do Calvário. E essa é a obra que Jesus espera de você. Que você cumpra o mandamento, pregue o evangelho, pregue as boas novas. Quando a gente recebe uma notícia muito boa, a gente tem que compartilhar. É que nem quando a gente ganha alguma coisa, a gente pega, sabe? Qual é o desejo da palavra de Deus? É exatamente quando a gente pega alguma coisa muito boa. Imagina aquele hambúrguer maravilhoso. Eu peguei, nossa, é a perfeição do hambúrguer. Ele tá tão bom que eu não posso comer isso aqui sozinho. Eu tenho que compartilhar com algum amigo meu. É assim com o evangelho, nós somos testemunhas. Né? Jesus, ele nos transformou. Então nós precisamos sustentar a mensagem da ressurreição de Cristo, mesmo que isso envolva pagar com a nossa própria vida. Foi o que aconteceu com os discípulos. Então, para nós concluirmos, meus irmãos, nós precisamos entender que, diferente daquele sentimento dos discípulos,
que a morte não foi o fim. Jesus foi crucificado, ele voltou, ele confortou os corações, aquele momento de agonia ele passou e agora é uma vida nova, nova era, é uma nova fase. Pregação do Evangelho, com muita coragem, com muita ousadia. E você que está em casa, apesar de estar nesse momento de quarentena, não precisa se preocupar. Existem formas de você evangelizar. Leia a palavra, pregue o Evangelho, ligue para alguém, participe de chamadas de vídeo. Tem muita gente, pregue o Evangelho para a sua família. Todos nós precisamos nos unir. Às vezes uma pessoa na nossa família está um pouquinho mais fraca que a outra, às vezes o meu ministério está aqui dentro de casa. Eu tenho pessoas que estão agoniando, agonizantes ali, né? Elas estão sentindo essa agonia, essa pressão. Está aqui do meu lado, em casa. Um primo, um irmão, um vizinho. E é assim que os discípulos estavam. Então pregue a palavra de Jesus. Por quê? Porque essa pessoa ela vai receber o conforto vindo de Jesus Cristo, assim como os discípulos lá atrás receberam. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Então eu desafio a vocês, meus irmãos, que vocês preguem o Evangelho. Preguem Jesus Cristo ressurreto. É a nossa esperança. É a esperança do mundo. É a única esperança. A esperança não está na mão dos políticos, não está na mão de nada. Então você, adolescente querido, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Que você tenha firmeza, coragem, ousadia, não tenha vergonha e saiba que mesmo nesses momentos difíceis é possível pregar o Evangelho, é possível dar bom testemunho, né, e ajudar, né, as pessoas que estão na sua casa, os seus vizinhos. Assim, é importante que você faça isso, pregue o Evangelho. E o resto, Jesus vai fazer a obra, através do Espírito Santo. Não depende da forma que você vai falar ou não, né? Se entregue, se disponha para Deus, para ser usado, para pregar essas boas novas. E seguramente Deus vai te abençoar. Amém? Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Um abraço.